Muito bem, agora nós temos uma questão envolvendo ângulos. Eu já percebi uma tendência nova dessa cobrança de ângulos. Fique muito atento a esse conteúdo. Vamos lá? Um pentágono possui 3 ângulos retos. Nesse pentágono, um lado é lado de um triângulo equilátero e um lado é lado de um triângulo isósceles, conforme mostra a figura. Observando que os dois triângulos têm um lado em comum, o valor de alfa mais beta é igual a. Então ele quer saber quanto é alfa mais beta, são esses dois ângulos. Muito bem, turma, inicialmente ele disse que temos um pentágono e ele possui 3 ângulos retos. Um pentágono possui quantos lados, galera? O pentágono possui 5 lados, certo? Então aqui nós temos o nosso pentágono em questão com seus 3 ângulos retos, são os ângulos que medem 90 graus. Então, muito bem, ele disse que naquele pentágono um lado é lado de um triângulo equilátero, então só pode ser esse triângulo que é o equilátero, e um lado é lado de um triângulo isósceles, então esse outro triângulo só pode ser o isósceles. Lembrando que o triângulo equilátero ele possui todos os lados de mesma medida, medidas iguais, e você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Vamos indicar os 3 ângulos. Nosso triângulo equilátero. Então, se eu tenho que a soma é 180 graus e todos os ângulos também serão iguais em um triângulo equilátero, nós temos essa propriedade. Então, a medida do ângulo interno será a soma, que é 180 graus, dividido como são 3 ângulos de mesma medida, eu divido por 3. 180 dividido por 3, temos 60 graus. Então, cada ângulo do triângulo equilátero, você pode saber só o decor também, 60 graus. Tudo bem? Depois nós temos ali um triângulo isósceles. E um triângulo isósceles, ele possui no mínimo 2 lados congruentes, então 2 lados de mesma medida. Esse lado ele é maior que os outros 2, visivelmente, né? No olhômetro eu enxergo isso. Então esse lado só pode ser congruente a esse outro lado. Concorda comigo? Então esses são os 2 lados congruentes do triângulo isósceles. Propriedade, queridos. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base eles são iguais. Os ângulos da base são iguais. Então vem comigo aqui. Os ângulos da base, a base em um triângulo isósceles é o lado que não é congruente. Então o lado que não é congruente é esse lado aqui, concordam comigo? Portanto, a nossa base é esse lado. Então, os ângulos da base são congruentes. Então, se esse ângulo aqui eu chamar ele de alfa, aquele outro ângulo ele já é alfa, certo? Eu tenho alfa na base, o outro ângulo só pode ser alfa também. São ângulos congruentes. Tranquilo? Então é isso. Nós já conseguimos determinar quanto é o valor do ângulo alfa. Já que a soma em um triângulo sempre fecha, os seus ângulos sempre fecham 180 graus, ângulos suplementares, então alfa mais 100 deve fechar 180 graus. Então 100, esse alfa só pode ser de cabeça 40, e aquele outro alfa também, obviamente 40, são ângulos iguais. Só conferindo, né? 100 mais 40 com 40 dá 180. Eu fiz de cabeça. Se você quisesse colocar em uma equação, poderia. 100 mais alfa, que é 2 alfa, é igual a 180. Resolvendo, o alfa vai ser 40. De cabeça é sempre bom, você ganha tempo. Então, muito bem. Agora nós precisamos também determinar qual a medida do ângulo beta. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Com esse lado... Vou só apagar as medidas que eu não preciso mais, para a gente não se confundir ali. Eu posso fazer o prolongamento desse nosso lado do pentágono. E esse lado ele é paralelo ao lado aqui de baixo.
os dois lados são paralelos, tudo bem? Então, portanto, eu concluo que se esse ângulo é 90, aquele ângulo é um ângulo correspondente àquele 90, então também é um ângulo de 90 graus. Está faltando esse ângulo, nós já conseguimos determinar esse ângulo, porque aqui eu tenho o ângulo de meia volta. Meia volta você sabe que mede 180 graus. Então já tenho 60 com 100 dá 160, faltando 20 graus para fechar 180. Concorda comigo? Então eu já tenho 20 graus e tenho 90 também. O beta, junto com esses outros dois ângulos, tem que fechar quanto, meu querido? 180 graus. Então eu já enxergo 90 com 20, 110. Está faltando 70 graus. Então o ângulo beta ele mede 70 graus. Fechamos a questão. Ele quer saber qual é a soma dos ângulos alfa e beta. Então, somando o alfa, que é 40 graus, mais o beta, que é 70, vamos encontrar 110 graus. Portanto, a alternativa correta B, de boa questão.